Senhor Gerardo, inicialmente informo que o senhor advogado pediu autorização para fazer a gravação da própria fala e não há nenhum óbvio que se ocorra, porém, os senhores estão preservados da gravação, não aparecerão na gravação, de maneira que podem ficar tranquilos, ok? Nós vamos prosseguir com o julgamento na fase da defesa. Excelentíssimo Dr. Écio Quaresma Firpe. Gostaria também de dizer a Vossa Excelência que já de longos anos nós trabalhamos juntos, né? Desde a comarca de Pará de Minas, onde já o recebido diversas vezes, aqui também neste plenário, no plenário do primeiro Tribunal do Júri. Então, temos já uma longa história de convivência profissional e gostaria de dizer que, como sabido e ressabido, Vossa Excelência detém um conceito um pouco polêmico, né? Mas um polemismo que até justificável pela maneira eloquente com que Vossa Excelência trabalha, mas que sempre, com minha pessoa e na minha presença com os demais, sempre muito respeitoso, sempre muito cioso das suas obrigações enquanto advogado no plenário, de maneira que eu gostaria que Vossa Excelência soubesse que, mais uma vez, é um prazer recebê-lo sob minha presidência neste plenário e dizer que, tal qual disse ao promotor, com Vossa Excelência já aprendi muito. Muitas vezes até não percebe, mas pequenos detalhes e pequenas falas que captamos durante o julgamento em que o senhor participa no plenário, nos levam a reflexões e estudos, inclusive, nos bastidores, até para enfrentá-lo na próxima. Né? Vossa Excelência é um advogado apropriado para juízes que se preparam. Não digo preparados, mas que se preparam. Aqueles que não se preparam sofrem na mão de Vossa Excelência. E com razão, porque Vossa Excelência se dedica de forma intensa na defesa do seu representado. E isso é uma garantia para toda a comunidade de que Vossa Excelência faz valer a Constituição e a justiça na aplicação da ampla defesa. É uma honra recebê-lo. Doutora Maurícia Santos de Andrade, doutora Marinês Dias Lisboa Figueiredo, forasteiros aqui do nosso auditório, mas hoje nos visitando e nos dando a honra, né, de conhecê-los e de tê-los aqui na nossa presença. Em nome do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sejam bem-vindos à nossa justiça, ao nosso Estado. Justiça de todos, nossa, quando digo, do povo, né? População brasileira, que todos aqui militam, que todos aqui usufruem. Sejam bem-vindos. Nós, na nossa simplicidade mineira, pretendemos dar a vocês a melhor acolhida possível. Né? Esse plenário hoje é seu. Tá bom? Doutor Écio Quaresma, são 10 horas e 17 minutos. Vossa Excelência tem a palavra. Excelentíssimo, meu doutor Ricardo Sabe Oliveira, que subir da honra e modéstia aprendi de advogado, venha sacar do justiça, mais uma vez trabalhar, senhor presidente de Vossa Excelência. E honrei com as palavras do senhor excelência, doutor Gustavo Fantini. Quando o doutor Glauco estava iminente de ascender ao Olimpo do Tribunal de Justiça, orei para anjinhos do céu e diabinhos do inferno que tivesse alguém aqui que mantivesse aquilo que foi levado a efeito o seu excelência doutor Glauco Eduardo Soares Fernandes nesse tribunal, que o mínimo que se pede, que é equidade de tratamento, respeito para quem está sentado ali, reconhecimento daqueles que estão ali, e Vossa Excelência tem todos esses predicados. Óbvio que nós temos as nossas dúvidas. Isso aqui é para quem transpira, para quem pulsa. Vossa Excelência tem um entendimento, o doutor Fantini tem outro, eu tenho outro, a Maurinho Rodrigues tem outro. Então cada um de nós tem o nosso entendimento. E aqui é o lugar da palavra, às vezes dita de forma suave, às vezes dita de uma forma mais acentuada. Eu nunca vi Vossa Excelência levar com de voz, seja com o parquê, seja com a defesa.
Nós aqui nos embates, às vezes subimos ou descemos, né, dependendo da conveniência e do momento dos debates, nós alteramos e fazemos altercação na voz. Mas é um prazer tê-lo aqui, reitero e ratifico o que Sua Excelência disse, tanto quanto falei isso do doutor Alexandre, que era outro que também durante um tempo esteve aqui em substituição ao doutor Cláudio, que também eu brincava com ele, né, que a única coisa que eu precisava era entregar uma caneta com ele, não a título de suborno, com a pena que não fosse de chumbo, né, que a tinta dele era de chumbo. As canetas do doutor Alexandre, tirando isso, era um defeito que tinha, né, na minha concepção, a cadeada vinha com força. Então tem aqui o nosso respeito, a nossa admiração, e espero que seja mais uma vez e novas outras oportunidades venham para que a gente possa trabalhar junto na busca de um ideal só, que é a justiça. Às vezes o advogado fala, né, com vaidade, ganhei o júri, perdi o júri. Ninguém ganha, ninguém perde. Mas, né, o professor Sidney Saf, saudosa memória, que foi meu mestre, ele sempre fala, o advogado criminalista, principalmente de tribuna, ele tem uma certa vaidade. Isso aqui não é um lugar para qualquer um. Isso aqui é um lugar que você tem que ter um negócio chamado tesão, paixão. Porque quem está ali com os brutos pregados, tem na gente última fronteira, último limite de um Estado que faz uma busca e apreensão, Excelência, para procurar armas enquanto muletas. De um Estado todo-poderoso que conta que aquele cidadão ali é traficante, líder do tráfico de drogas, doutor Fantini, que compõe uma organização criminosa, e vem uma certidão depois de uma denúncia não recebida. De um Estado que permite e induz o juízo a fazer busca e apreensão, e o que se consegue na busca e apreensão é isso aqui. É isso aqui, é pneu. E obviamente, eu não sei se eu ouvi equivocadamente, mas talvez você esteja ponderando aqui em off sobre a questão de quando tem se prendido muito. Leva-se ao juiz uma situação. O cabra faz parte de uma organização criminosa. O indivíduo é perigosíssimo. Um anônimo, comentário, boato disseram: ele é extremamente perigoso. E o juiz vai fazer o quê? Então, de Pilatos lavar as mãos? Fora. Estão dizendo a informação da autoridade policial que a priori não tem nada contra o réu. E nunca tem. Às vezes tem, né? Então, os casos da vida, aí você já sabe bem que a questão é pessoal. Mas, como é que não vai prender? Aí depois o cara efetivamente mata alguém, a capivara vai cair na mão de quem? Do magistrado. Mas nós nos deparamos hoje com isso aqui. Com uns bandidos perigosíssimos, que quando vai se prender algo, vai se prender televisão. Esta arma aqui, ó, devidamente descarregada e denunciada, foi apreendida no local dos fatos, eu vou falar sobre ela, com Lepa, que sucumbiu com um disparo do Paulo. O Paulo só contou que tinha atirado no Lepa lá depois de tantas vezes, tantas coisas acontecidas. Mas, encerrando esse momento de inicial de exortação com a excelência, é um prazer, é um privilégio e é uma grata satisfação para a sociedade ter um magistrado que entrega ao funcionário justiça, e não qualquer tipo de preconceito de liderança. Com os meus respeitos. Doutor Gustavo Fantini, nossa história remonta a muito tempo atrás. De um incidente de planário que tomou coloridos e contornos nefastos, de lembranças desagradáveis. Pode ver, um pouco mais de isso. Obrigado. Em relação a Vossa Excelência, eu chamo isso aqui de porfia dos argumentos. Não fiz discussão, é a discussão dos argumentos. E Vossa Excelência, com o seu jeito, com a sua galhardia, com a sua forma, defende a sociedade na ótica de Vossa Excelência da melhor maneira possível, com paixão, com tesão. Nós protejamos isso na ação de Vossa Excelência. Não é hoje que está pedindo absolução. Quando está pedindo condenação, nós vamos divergir. Né? E certa vez eu brinquei com o promotor de justiça, ponto de vista, peguei um poleiro no Moda Brasil e botei na frente dele. Ponto de vista opaco, polir no Moda Brasil. Né? Porque se enxerga melhor a prova. Nós vamos discutir na bola. Eu, mais uma vez, e li uma certa feita, né? Não sei que livro,
que as ofensas e rogadas elas devem ser escritas na areia, porque a água vem e limpa, e as coisas boas devem ser gravadas, entalhadas na pedra, para ficarem perpetuadas. Se em algum momento do passado, no exercício daquilo que entendia, da minha forma, do meu jeito, da minha maneira, não sou pior, não sou melhor do que ninguém, eu sou diferente, eu tenho o meu jeito, a minha forma. Eu brinco que eu sou advogado desde a concepção. Quando papai e mamãe namoraram, teve homenagem a atuar lá, saiu isso aqui, advogado. O gênio da advocacia entrou ali. E às vezes nós recebemos quando estamos na defesa. Por quê? Uma vez eu perguntei para o Dr. Glauco, em face do incidente havido, que eu fui ameaçado de morte lá dentro do Planalto, com o capitão do PM. Eu fui ameaçado de morte com o capitão do PM, falou que ia dar um tiro na cara. Ele é ruim de promessa que eu estou vivo até hoje, 37 anos. Porque ele lembrou um episódio meu, que fui dependente químico, foi me chamar de craqueiro, de noiado. Tanto quanto aquele que está sentado ali, que leva a peste de bandido, de marginal, eu levo de drogado até hoje. Por um trem do passado que ninguém esquece. Porque tanto quanto a morte é pena perpétua para aquele que sucumbiu para a família do prateado, aquele que um dia passou com a bunda ali, ele é marginal para o resto da vida. E muitas das vezes as condenações que são impostas a quem está sentado ali, Dr. Fantini, que são levadas ao Ministério Público para promover uma acusação, não são idôneas. Mas Vossa Excelência não tem nada a ver com isso. Vossa Excelência tem acesso ao seu grau, tem acesso ao seu ministério, buscando o quê? Justiça, na ótica de Vossa Excelência. Hoje nós vamos convergir nessa questão de entendimento do que é justiça. E sobre o episódio havido, em Contagem, e fico muito satisfeito que Vossa Excelência tenha voltado a fazer júri, tenha voltado a fazer júri comigo, inclusive. Eu vi um promotor uma vez, nossa, fala que o senhor é chicaneiro. Sou chicaneiro, não disse uma ampla defesa, não fazer isso aqui não é teatro. Eu entendo que a imagem, o Giovanni Mansur Sora Pantus me ensinou isso. Uma imagem vale mais do que 1000 bravadas. Eu tenho um cabra aqui que fala que o meu cliente é traficante. Eu tenho uma juíza que decretou uma busca e apreensão por conta da palavra desse indivíduo. Está aqui a droga apreendida. Aí ele guardava armas. Um carro apreendido no processo, foi no local do fato. Mas Vossa Excelência sustentou, um membro do parquê sustentou, lavrou uma denúncia, alegações finais pediu a pronúncia, recurso em sentido estrito nas contrarrazões pediu a manutenção da pronúncia e Vossa Excelência hoje pede a absolução. Independência, autonomia, ponto de vista, que eu não falo que é opaco. E aquela questão, é bom ver um promotor de justiça igual a Vossa Excelência. Os tropeços meus do passado, se eventualmente Vossa Excelência teve algum, foram superados. Eu tive com um Chico embaixo até de porrada aqui dentro. Um tapa para cá, um tapa para lá aqui dentro. Porque você vai juro ganhar uma porrada de tempo. E hoje fazemos, conversamos. O Chico é um cara com mais simples de juros meu por aí. Porque tem duas questões que ele me ensinou, uma é do copo d'água, que às vezes eu encerro e juro com isso, e às vezes é da questão da qualificadora do recurso, que ela é muito mais subjetiva da vítima que objetiva da gente. Eu não estou esperando que o cara me mate. Isso eu aprendi com o Chico Preto. Então, tanto quanto se no passado houve alguma ofensa rogada de público, e gravado hoje, eu peço desculpa, Vossa Excelência, foi porque a infalibilidade reside apenas naquele que deu vida a... O maior erro judiciário está pregado ali. E quem nos criou falíveis. Então, peço desculpa a Vossa Excelência se no passado alguma ofensa foi rogada, e é um prazer e saber que eu também sou causa de Vossa Excelência estar aqui. Eu fico satisfeito em saber que também sou causa, porque a sociedade merece promotores da envergadura moral de Vossa Excelência, dos meus respeitos. Obrigado por bondade, senhor. Não, sinceridade. Por acaso, doutor Maurício e doutor Marinês, é um prazer tê-los aqui. Os novos colegas são candangos, né? São lá de Brasília. O doutor Amauri é presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, lá do Gama. E hoje até eu perguntei para ele, quando nós estávamos entrando no fórum, doutor Ricardo, se lá em Brasília advogado é revistado para entrar no fórum. Ele falou que não, né? Aqui parece com alguma luz divina. Eu até brinquei para ele, não vai ter cineminha, porque o Raimundinho um dia reclamou numa reunião que eu fazia uma ostentação lá, que ele fala, eu faço cineminha e trabalho, mas os cineminhas já derrubaram presidentes, não que eu quero derrubá-los, absolutamente, mas demonstra o quê? Que nós somos indispensáveis à administração da justiça, em pés uns e outros vão pensar assim. Para condenar ou absolver, precisa de quem está aqui falando para Vossa Excelência. Não pode ser o monopólio ou exclusivamente escoteiro do discurso do Ministério Público.
precisamos da gente para condenar ou absorver quem está ali. Hoje, o pleito é absolutório dos dois flancos. Mas é um prazer tê-los aqui. Recebo meu abraço, meu reconhecimento e agradecimento pelo trabalho. Maurício, um abraço para Vossa Excelência, para todos os colegas que estão aqui dioturnamente. E a Júnior que me puxou a orelha, virou bem. Quaresma, você vai querer esse trem todo aqui? O pessoal do depósito é uma aloprada. Mas por que o pessoal do cartório do depósito é uma aloprada, Júnior? Porque tem pneu, tem negócio, tem roda. Para poder fazer o quê? Para mostrar para Vossas Excelências o que a polícia consegue construir. A polícia constrói esse dinheiro. Sabe de onde veio essa informação? Do Paulo. De quê? Que meu cliente, esse moço está sentado aqui, é traficante, que ele guarda armas. Sua Excelência fez uma pergunta. Hoje eu quebrei a ficha. Eu não deixo responder no CEP. Você sabe disso. Mas hoje eu deixei quebrar a ficha. Porque conversamos antes, Vossa Excelência, isso é normal acontecer. Vossa Excelência externou o posicionamento, como me permite, né? Que não iria sustentar, não tem elementos, não vou dispensar testemunhas. Eu queria pegar eu queria dissecar o Paulo, para Vossas Excelências entenderem como é que a prova é construída. Uma vez o Marinho vem me apurrinhar, você cansa jurado, respeitosamente. Não estou nem aí se estão cansados. Não, como você fala isso? Sabe por quê? Porque Vossas Excelências, quando saírem daqui, se o julgamento demorar 6 horas, ou 24 horas, quando deitarem a cabeça no travesseiro, depois de um banho, de se alimentar, vão ter a convicção que o idiota do Quaresma contribuiu para a formação de uma convicção. O cabra que estava com a bunda pregada ali merecia ser condenado. E eu condenei, meu voto foi pela condenação. O cidadão que estava com a bunda pregada ali tinha que ser absolvido. E eu votei pela absolvição. Nós temos a péssima conduta, voz corrente nos plenários, de querer fazer o trem como fosse linha de produção. Vamos imaginar que o promotor não tivesse pedido a absolvição. Achou a bola aí? Achou, né? Olha o tamanho desse trem aqui. Fala para mim, sinceramente, que 1h30 nós conseguimos dissecar, seja o Ministério Público com a pretensão dele, seja a defesa com a nossa pretensão, isso aqui para Vossas Excelências em 1h30. Que eu consigo esmiuçar, perlustrar, dissecar a prova aqui edificada. Vamos imaginar que hoje houvesse teses antagônicas. O Ministério Público quer condenação, a defesa quer absolvição. Como é que fica a consciência de vós? O juízo que não falha, Excelências, reside apenas em Deus. Vossas Excelências estão, nós como homens e mulheres, estamos a usurpar talvez a mais grave das missões que o ente supremo impõe, que é julgar. E ele não erra, nós erramos. Seja o credo em Alá, em Buda, na Mãe Vaca, no que for. Vossas Excelências terão desfilando sobre os olhos, sobre os ouvidos, sobre a consciência de cada um de vós, argumentos trazidos às vezes de uma forma melhor, às vezes de uma forma pior, um orador melhor, mais qualificado, um orador mais limitado, um cara comedido, elegante, igual o doutor Fantino, um cara esporrento igual a mim, para depois dizer o quê? No dia dos fatos, a vítima foi alvejada e morreu? Primeira pergunta. Materialidade e letalidade. Segunda pergunta. Ele concorreu para a prática do delito? E aos nobres membros da Força Pública, meus respeitos, já estive ombreado com a polícia de Tiradentes enquanto policial civil, isso quando eu tinha cabelo há 30 anos atrás. Senhoras e senhores familiares, aqui hoje vem justiça, não vem vingança. Aqui uma vingança familiar, natural. Tanto é que o Nelson Hungria fala que aquele que mata o estuprador, que fez um mal à sua filha, ao seu ente amado, não pode se falar como torpe.
Então, às vezes, a vingança particular, ela é elencada, ela é edificada dentro do processo. É o que aconteceu aqui. E vossas excelências haverão de julgar de que forma? Com a falibilidade, que é inerente, mas com aquele compromisso. Eu aprendi com o Chico Preto, tem outra coisa que eu aprendi com o Chico. Toda vez que vai tomar o compromisso do conceito de sentença, eu me posto aqui, olhando para vossas excelências. Porque eu tomo a liberdade de lembrá-los depois deste compromisso, quando forem examinar a prova, quando forem conhecer a prova, quando forem distribuir uma questão chamada justiça. Só não fala lá em cima. Tenho o meu respeito, a minha admiração, deixam os seus afazeres, não recebem absolutamente nada. Às vezes, não é o caso do Dr. Fantini, tentam transformá-los em lixeiros sociais, porque colocam ali o cidadão e pensa que é lixo para ser varrido. Sua Excelência falou que tem convicção que ele é bandido, que ele tem ligações com a bandidagem, né? Eu vou usar de verdinho um cadinho, Sua Excelência, com relação a isso. Peraí que ela está cansada, vou colocar ali. Tá, então eu sei. Isso, onde é que eu coloquei isso? Ah, não, peguei. Excelências, o que teria ocorrido a morte do Lúcio? Porque uma outra pessoa dos Gracianos morreu. André Graciano morreu. Tá? E aí eu pergunto, houve a instauração do inquérito policial para apurar isso? Houve. Em algum momento alguém da família de Flávio Hudson foi investigado, emergiu como suposto autor dessa morte? A autoridade policial, o Dr. Arlen, que presidiu esse inquérito, ele não se preocupou em levar isso para o processo. Nós pedimos. Houve uma interceptação telefônica para quebra de sigilo. Pergunta se até a pronúncia alguém preocupou em botar isso aqui. Não, nós pedimos. Que não correndo da verdade. E não foi edificado nenhum liame desse moço em relação às outras pessoas. Aos outros todos do réus. Eu defendi nesse processo o Manuel, o Cristiano e o senhor Manuel. Manuel Júnior, Manuel e o Cristiano. Vamos usar a vaidade. Eu perdi o júri por 4-3. O professor Oswaldo Campos Pires, de saudosa memória, tinha uma percepção, Ricardo, que o plenário do Tribunal do Júri, a composição deveria ser par. Par. Empate da defesa, que é o que acontece nos tribunais. Isso acontece nos tribunais, não acontece aqui. Por quê? A condenação teria que se operar no mínimo com 2 votos a mais. Nos Estados Unidos, em que há erro judiciário, em que o caboclo fica lá no corredor da morte anos a fio, o que ocorre? Tem que ser um voto. Então, às vezes, por um voto, uma felicidade maior do Ministério Público da exposição da tese, uma infelicidade grande da defesa, o indivíduo inocente é condenado. Ou, vou botar o reverso, uma felicidade no discurso defensivo, a infelicidade daquilo que foi trazido pelo parquet, um culpado vai embora para casa. E a consciência de cada um de vós tendo que fazer um julgamento em poucas horas, com aquilo que é trazido pelas partes. Coisa complicada, você está falando e o jurado está lendo, mas o jurado tem que saciar a necessidade dele de examinar a prova. Porque o tempo é exíguo, é efêmero. Para nós decidirmos o quê? Esse indivíduo tem que ser condenado, tem que ser absolvido. Como é que esse cara pregou a bunda ali? Eu falava que defendi 3 pessoas. Excelência, o vídeo está ali, o nosso operador. Acha o nosso. Você me dá uma mão? Bota para rolar o vídeo para mim, por favor. O meu cliente, excelências, o Manuel, foi reconhecido com isso aqui na cara. O meu cliente, que foi condenado por 4-3, foi reconhecido nesta ação estando assim. E eu vou mostrar para Vossa Excelência a leviandade da polícia. Porque
Sua Excelência disse hoje que o Davidson, que seria um dos executores, ele foi absolvido. Ele já disse isso. E você sabe por que o Davidson esteve aqui, Excelência? Porque o delegado de polícia o colocou lá. Porque as pessoas que prestaram depoimento, dentre elas o Paulo, falam que quem participou do exercício, quem entrou atirando, foi o Patrick. A mãe pranteada fala que quem entrou atirando foi o Patrick, o Lepa e o Manuel Júnior. Que ela reconheceu com isso aqui. Desta forma aqui. Num lapso, pode botar para nós. Num lapso temporal efêmero de alguém entrar disparando arma de fogo, o meu cliente tem nada a ver com isso aqui. Nada. Eu só quero trazer para Vossas Excelências um plus àquilo que foi dito pelo doutor promotor. Seria muito fácil, simplesmente eu chegar aqui e dizer amém. Esse cara vai estar preso. Quanto tempo? Tem, se não me engano, 7 meses. Por conta desse processo. Eu estou com um cidadão que a família foi conversar comigo lá da Austrália, daqui do Brasil, que está preso na Austrália, que a justiça australiana, para extraditar a criatura, está querendo saber das condições dos presídios brasileiros. O cara tem um processo, se ele tomar a somatória das penas mínimas dá 4, da máxima dá 9. Se ele dobrar o dobro do mínimo, ele está no semiaberto, ele está fechado na Austrália, e eles não querem trazer para cá por causa das condições de prisão. Não é foragido. Foragido é quando você entra na cadeia e foge. Foragido é quando você sai numa saída temporária e não volta. Isso é foragido. É oculto. Ele permaneceu oculto. Tentei o habeas corpus, não consegui. Fui para a STJ, não consegui. Um belo dia o moço caiu preso. Aí ganhou de presente a tentativa de homicídio. Que houve desmembramento em relação ao Dedé, que foi absolvido desse processo. E que a única palavra que gerou para esse moço ser denunciado foi a palavra da mãe da vítima. E eu vou mostrar o que o delegado fez com a palavra dela sobre o crime contraditório. Está rodando ou não? Bota a hora que o trem acontece. Pode rodar aí até a hora que o trem. Esse é o moço chegando em casa. Só para vocês terem ideia. Como é que o meu cliente, como é que o Manuel, que não está sendo julgado, já foi condenado, está em grau de recurso, esse aqui teria, aspas, instigado. E o que causa, assim, perplexidade. Olha lá. Para aí. Esse moço aqui, que está com esse negócio aqui, ó, tá com isso aqui no rosto. Tá desse jeito. Certinho? E de terno e gravata. Solta. 18,647. Outra pessoa. Terceiro elemento. Todos com máscara. Todos. Para. Lembra do tempo? Não dá 20 segundos entre o ingressar no local e sair daquele local. E alguém que estava lá dentro, e depois que viu essas imagens, falou que reconheceu o Manuel Júnior com isso aqui. O Paulo fala que o primeiro a entrar foi o Patrick, que ele reconheceu pelo jeito de andar. Aí depois, lá na frente do segundo depoimento, não, o delegado falou para mim que não foi o Patrick, foi o Dedê. O que é reconhecimento? Eu chego e falo, o Amauri está sentado ali. O Amauri, eu vi ele entrando aqui. Eu sei que aquele ali é o Amauri. Aí me chega o doutor juiz, não, senhores do Conselho de Sentença, não é o Amauri, não. Aquele ali é o Zé. É uma metamorfose de personagem. Eu vou mostrar isso no processo. A ação incriminada durou exatamente 20 segundos. Não mais que isso. E se reconheceu alguém desta forma. Paulo César, o Potter. Ah, detalhe. Vira esse caboclo caído aqui? No início do procedimento investigatório, esse é o Lepo, que morreu.
No início do procedimento investigatório, disseram que foram os próprios algozes da vítima que teriam desastrosamente um trem, tipo isso aqui, essa arma que estava com leve, atingido ele. E o Pota prestou um depoimento, e o Posta prestou o segundo depoimento, e o Pota prestou o terceiro depoimento. Lá pelo quarto depoimento, ele vira e fala: não, porque eu estava com medo. Quem acertou lá fui eu. E depois de contar a mentira 3 vezes. 3 vezes. É o mesmo cara que contou as mentiras que geraram essas buscas e apreensões aqui. Tudo isso que está aqui, que eu pedi para trazer para nada. Foi o que disse que o meu cliente é traficante. E o meu cliente foi alvo de um inquérito policial por tráfico de drogas. Isso aqui é a certidão de antecedentes criminais dele. Um processo de homicídio impronunciado. Ou não tinha materialidade, ou não havia indício de autoria. Segundo processo, instrução, que é o da tentativa, que ele não foi pronunciado ainda. E de onde emerge a prova para ele pregar os glúteos lá no processo da tentativa? Exclusivamente nas palavras da senhora Maria, mãe da vítima, que disse, e o interessante do depoimento dela é o seguinte: Dona Maria do Carmo, em juízo está aqui, eu vou mostrar para vocês o que o delegado de polícia fez nesse processo, na fase inquisitorial. Isso aqui é o depoimento dessa senhora, que botou esse cara sentado aqui, e que botou esse cara sentado lá no outro processo da tentativa que teria acontecido antes contra a vítima. Mas essa senhora disse na fase inquisitorial: Maria do Carmo faz o relato que, no agir dessa forma, a depoente acredita que alguém possa ter repossado. Ué, peraí, tem gente que acredita em Deus, Buda lá, tem gente que não acredita em lá, mãe vaca, a Xuxa em doente, né? Então você tem todo tipo de crença, ela está começando a acreditar. E a depoente acredita que o terceiro, olha aqui que vem a negócio interessante, que antes mesmo que pudesse fechar o portão, 3 autores adentraram na propriedade do depoente, já de arma em punho, desferindo disparos contra a vítima, que muito embora, me permite, se eu estiver mentindo, Vossa Excelência, é só um sinal para o juiz, para provar que eu estou sendo falso naquilo que estou lendo. Isso é a mãe da vítima. Que muito embora os 3 autores tivessem de touca ninja, a depoente é categórica em afirmar que o indivíduo que portava a espingarda 12 trata de Júnior, irmão de Paulo Henrique Matias Luciano. Nessa oportunidade é apresentada a foto de Manuel Matias, vindo a reconhecer categoricamente como a pessoa que portava o calibre 12 e possivelmente acabou atingindo acidentalmente o coautor. Mentira, quem matou foi o Bota. Que a depoente acredita, que acredita, cadê o segundo? Deixa eu achar o segundo aqui. O Lepa foi o promotido, aí vem ela o terceiro. Que a depoente acredita que o terceiro indivíduo se trata do irmão Júnior, Elias ou Moisés, acrescentando que Paulo Henrique pode ter sido piloto de fuga da ação criminosa. Ué, mas acreditar? Lembra daquele fato que o senhor falou que tem que provar? Olha, não instigou com o depoimento de quem? De Jennifer. O artigo 155 do Código de Processo Penal preconiza o juiz, juiz, quando estiver lá, às vezes que esteve lá, com o juiz togado julgando um latrocínio, por exemplo. Ele, juiz togado, não poderia condenar só na prova indiciária, teria que ser judicializado. Então, ele não pode condenar, que dirá Vossa Excelência. Agora vai na base do apetite. Segue o depoimento dela. Em momento algum, essa senhora fala no primeiro depoimento da tentativa de homicídio que ele responde, que é a outra tentativa. Esse depoimento foi prestado
no dia 27 de maio de 2014. Essa senhora volta à delegacia no dia 9 de junho de 2014 e me vem com a seguinte versão, que não existia até então no processo. Olha o que ela fala. Que Hudson contou para a declarante que viu os atiradores que atiraram, Dedé, Cristiano e Feijão, que a depoente conhecia Feijão. Isso é o fato da tentativa. Ué, mas no primeiro depoimento ela não fala isso. Isso aparece só no segundo. E esse moço está com a bunda pregada lá, por causa de quê? De uma tentativa de homicídio com base nesse depoimento aqui, nessa fala aqui. Mas tem mais, não é só isso não. Lepa. Aliás, Bota. Viram os atiradores? Segundo a senhora Maria do Carmo, o primeiro é o Manuel, o segundo era o Lepa, que tomou tiro, e o terceiro era um irmão, o Elias ou outro, que ela declina o nome dele. Aí eu vou perguntar o seguinte: o Paulo Sérgio Porta, que atirou? Tem um cara chamado Wesley aqui, só que ele ter aparecido no local, eles falaram que ele teria dado as informações para o cidadão morrer. Vai esse caboclo chamado Paulo César Gonçalves Porta no dia 29 de maio e fala o seguinte: que Hudson trouxe essas informações ao conhecimento do depoente somente quando Patrick deixou de trabalhar e entrou de vulnerabilidade, integrando efetivamente a gangue do Paulo Graciano, que de fato já aconteceu uns anos atrás. Que o depoente afirma que Patrick também participou da morte de Hudson, pois apesar de encapuzado, Patrick estava vestindo um terno e gravata e uma touca na cabeça. No entanto, o jeito dele de andar e correr é bastante característica da pessoa de Patrick. Que o depoente sabe dizer isso, pois conhece bem Patrick. Olha que coisa interessante. Por que a gente cansa jurado? O jurado tem que conhecer isso. Me vem esta personagem falar que o meu cliente, ele era envolvido com tráfico de drogas. A juíza vai e manda fazer busca e apreensão lá na casa dele. Auto-prisão em flagrante. Denúncia não oferecida. Processo de tráfico de drogas. Não encontraram nada, encontraram isso aqui. As drogas estão aqui. Você nem quer ver, isso é tudo velho. Droga. É a roda do carro. Mas querem pior? Só para encerrar o Teatro dos Horrores. A lenda rezada na Exordial é de que havia um litígio e que a família Graciano seria o bicho, né? O capeta. Mas o Paulo, o Potter, que matou o Lepa, e só contou isso depois da quarta vez que foi lá na delegacia para esse depoimento, ele é um cara que tinha medo dos Gracianos. Ele é um cara que não tinha vínculo com os Gracianos. Eu conto numa independência química, então eu sabia quem vendia droga, por quê? Porque eu comprou droga. Vossa Excelência comprou droga uma vez? Não, nenhum de vós. Então Vossa Excelência não sabe quem é traficante. Ao beira-mar dizem que é traficante. Já comprou droga? Estão falando que é. Legal, então como é que foi construída a prova contra o beira-mar? Essa prova foi rígida? Essa prova foi límpida? Essa prova foi construída assim? Aí virou tal. Então vamos lá dizer que o moço é perigoso. Como é que eu sei das atividades criminosas do cara se eu não faço parte da organização criminosa dele? Alguém perguntou isso? Eu queria perguntar isso para o Paulo. Mas aí vai aquela questão. Por que eu vou, aspas, cansar vossas excelências, se o desiderato pretendido pelo parquê é o mesmo por nós postulado, ou seja, a absolvição do réu, pelo fato da negativa do segundo quesito? Eu não tenho motivo para fazer isso. Agora, de outro giro, nós teríamos necessidade de trazer essa prova à exaustão. O cara, paga, explica para nós o negócio aqui.
Você está falando que foi o Patrick o primeiro. Quer ver o que o delegado falou? Ah, isso aqui foi em juízo. Foi em qualquer outro lado. Foi na fase judicial. Dona Maria do Carmo. Que viu as imagens juntamente com os policiais. As mesmas imagens de Vossas Excelências. Por que eu pedi para mostrar? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, estas são as imagens que essa senhora contemplou para dar certeza para um conselho de sentença por 4 votos a 3 condenar um caboclo chamado Manuel Júnior. E com essas imagens absolveu o Davidson. E como é que o Davidson foi colocado aqui? Sabe como? Vou mostrar para Vossa Excelência agora. Que viu as imagens justamente com os policiais. Que a primeira pessoa que viu entrando na casa foi Patrick. E em seguida Manuel Júnior. Que entraram 3 pessoas na residência do depoente. Que não sabe dizer quantas pessoas estavam efetuando os disparos. Aqui embaixo vem ela. Que não se recorda da pessoa como sendo Patrick, pois teria as mesmas características físicas e o jeito. Opa, vamos lá de novo. Que não se recorda de Dedê, mas o reconheceu nas imagens, esclarecendo a depoente que a pessoa como sendo Patrick, pois teria as mesmas características físicas e o jeito, porque o próprio Dedê confessou. Mas por que foi isso? Porém, o delegado disse a depoente que não era Patrick, e sim Dedê. Mas não estou entendendo mais nada, não. Eu estou olhando o lobo. Eu estou reconhecendo o lobo. Aí vai virar o marido, não é o lobo. É o Joilson. Mas peraí, o reconhecimento é meu, delegado. Vossas Excelências conseguiram contemplar a gravidade desse trem? A autoridade policial chega com a testemunha que reconhece A e ela fala não é A, é B. E assim caminhou a unidade. E esse cabo está preso há 7 meses por conta desse trem. Porque não quis entrar na cadeia, que é uma masmorra, que lá da Austrália o povo não quer saber, não quer trazer meu preso para cá, e quer saber se as células aqui são individuais. Quer saber qual forma de tratamento que ele vai receber aqui. Assim tem se condenado, Excelências. Dessa maneira tem se condenado. E aí eu fico a me perguntar, relatório do delegado de polícia, por que esse moço está aqui? Só por causa dessa frase aqui. Xerife, com relação à morte de Hudson, a depoente afirmou que o Cristiano ficou disseminando a ideia para Júnior e Manuel, que Hudson tinha participado da morte de André Graciano, fato que fez que o Manuel mandasse o filho vingar a morte de André. A inconsequência, a irresponsabilidade, a disfarçatez, o malcaratismo, a perversidade de um ente público remunerado e pago por nós para fazer esse tipo de coisa, deságua aqui, às vezes com condenações que o advogado não tem a diligência de querer ouvir. Eu queria ouvir o delegado. Até que essa praga agora está lá no Ceará. Está urdindo maldade lá no Ceará como delegado. Passou no concurso lá e foi embora. Aí por vir precatório e atrasar o julgamento dele, não compensa ouvir atrás desse cara. Uma perguntinha básica. O doutor delegado que quer prender o Tadeu, aliás, o Cristiano, que conseguiu prender o Manuel pai. Nenhum de vós tem a minha idade. Tudo aqui é mais novo que eu. Completei 55 primaveras, nós estamos em agosto, 2 meses atrás. Nenhum de vós tem a minha faixa etária. Vossas Excelências, o meu morreu no dia do advogado, eu estava no plenário, no dia 11 de agosto, há 2 anos atrás. Estava num júri lá no primeiro tribunal. Eu fiz o júri pelo CTI. Vossas Excelências, penso que devem ter o pai vivo.
Nunca fez nenhum tipo de bobagem. Imagina o inferno na cadeia. Imerecidamente. Imagina botar o pai de Vossa Excelência em cana, injustificadamente, por conta dessa frase aqui. Dessa frase aqui. A doutora Amos decretou a prisão, nós pedimos a revogação, aplicou-se a medida 319, tornozeleira. Esse velho ficou 6 ou 8 meses, não sei, de tornozeleira. Tinha que fazer tratamento de saúde no interior, toda vez que viajar tinha que pedir autorização. Para o final, detalhe, quando concedeu, não o doutor Fantini, o Ministério Público recorreu da decisão em sentido estrito para voltar o cara para a cadeia. Um velho de 60 e burdoado anos, um filho da puta de um delegado de polícia. Não sei vergonha. Agora é assim que caminha a humanidade, senhores. É assim que nós vivemos hoje. Vamos fazer faxina social. Vamos condenar quem está ali. Contou-se a história do traficante. Está aqui o produto do tráfico. Contou-se a história de armas. A única arma apreendida e não tem população. A Jennifer, e não fizeram, o delegado não fez a perguntinha mágica. Ô Jennifer, você fuma um? Não. Você está envolvido com a criminalidade? Não. Você é desafiado do Graciano? É. Você tem medo do Graciano? Tem. A família toda. Posso fazer uma perguntinha cretina para você? Cretina. Eu ia fazer uma perguntinha cretina aqui na frente de Vossa Excelência. Como é que você sabe que esse porra desse cara aqui instigou os caras a correr atrás da morte do André? Você pode me explicar? Qual foi a alma caridosa que botou essa ideia na sua cabeça? Como é que fala lá, né? Na cadeia fala, quem te passou essa visão, irmão? Quem te passou essa visão? E isso aqui vira elemento de denúncia. Isso aqui vira fundamento para prisão preventiva. Isso aqui gera condenação. O que eu suplico a Vossas Excelências, que nesse e em qualquer outro julgamento, comece a se perguntar se aquela prova que está sendo apresentada, qual é a qualidade dela. Se ela é idônea. Diz o delegado ao final. Representação pela quebra de sigilo de dados telemáticos, e-mails, dados do SMS, do telefone, dos terminais, Manuel Júnior, Paulo, Patrick, Wesley e Hudson. Pergunta se até a hora que nós começamos os debates hoje, ou o julgamento hoje, isso aqui apontou qualquer liame desse moço com os outros que estão aqui denunciados. Nada. Nem uma linha. Pergunta a vinculação dele com o tráfico de droga. Nem uma linha. Vou dizer mais, excelência. Nós temos uma juíza rigorosíssima. Inclusive minha vizinha esbarrei com ela ontem, dentro do Verde Mar, que é titular da segunda vara de drogas. O pau come entre eu e ela. Come, retalho. Ela sapecou no Manuel e no Paulo 10 anos de cadeia. E eu tenho um canal do YouTube. Por que eu gravo os juízes? Primeiro, se eu precisar usar isso como argumento de defesa, o senhor não falou isso, eu pego essa porcaria e não eu falei pra você, tá gravado, tá aqui. Eu tive um júri de São Paulo um dia que a tese minha era negativa de autoria. Tá bom. Mas eu falei, com base no 3867, se Vossas Excelências reconhecerem a autoria, Vossas Excelências podem absorver o fonte de provas. Por causa disso. Primeiro quesito, acabou que o Motiro morreu? Sim. Segundo quesito, o João foi. Terceiro quesito, jurada que somos réu? Sim. O promotor da memória, ele não sustentou. Não sustentou o capeta. Peguei o negócio, juntei lá na hora. Por isso que eu gravo. E também tem gente que não tem oportunidade pelo interior, que nunca viu o juro, que gosta de ver. Nós gravamos. Eu citava nominalmente jurados, não estou fazendo. E acho isso uma coisa estranha, capeta. No Mato Grosso, em Campo Grande, as sessões do júri são transmitidas ao vivo, tanto quanto no estado do Pará, lá no meio da floresta amazônica. As sessões todos os júris são transmitidas ao vivo. No estado do Mato Grosso do Sul, os jurados passam, nominalmente citado o nome do jurado, eles passam na frente da câmera. O nome de Vossa Excelência é dito no início da sessão.
no sorteio para compor o conselho. Eu não sei qual o problema que existe, mas estou respeitando essa questão de identidade. Eu não citei o nome nenhum de vós. Nenhum de vós. Por conta que eu estou gravando, então uma vez chegaram e falaram, está citando o nome. Parei de fazer. Toda vez que eu fizer o registro, eu não falo o nome. Mas eu fico me perguntar, uai, tem uma lista de jurados. Essa lista está no processo. O juiz, quando vai começar a sessão, determina que se faça a chamada do jurado, não é por sinal, é com o nome. Não olhando, não, fala o nome. Quando vai formar o conselho de sentença, é sempre no sul do país. Sabia que lá no sul o trem é diferente? Em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, o babado lá é diferente. Não recusa e aceita de público, não. Eles pegam da cumbuca, mostra para o advogado, mostra para o promotor, ou faz assim, e chama o jurado. Mas por quê? Para não constranger o jurado. A recusa está no processo. Como constranger? Experimenta fazer um júri lá no Rio Grande do Sul. O promotor que... Vou fazer um júri interior aqui e o juiz lá mandava o jurado que tivesse, se fosse homem, que estivesse usando brinco, ele mandava certificar. E o jurado que era formado em direito ou estudante de direito, ele proibia, falou que podia. É o que eu brinco, às vezes tem o Código de Processo Penal do juiz. Então, o Código de Processo Penal brasileiro, nós temos o Código de Processo Penal do juiz. Doutor, o senhor me permite, Claro. já que Muito bem-vindo. estabelecendo aqui o diálogo, a questão da gravação, a questão do nome do jurado, em momento algum, por parte dessa presidência, foi determinado que se omitisse. Não, claro. Né? A questão da imagem é meramente o direito de preservação do direito de imagem. Né? Se eu quero aparecer e tal, se o senhor obtiver autorização de cada um deles, do conjunto, pode. Não, de forma até... O que eu quero ilustrar é que aqui nós não estamos a inovar. Sim. Né? Não estou preservando a identidade do jurado, até porque a identidade tem que ser publicada. Né? A lista de jurados é publicada no Diário Oficial. Então, na verdade, o que eu pretendo apenas é dar o direito a eles de preservação da intimidade da imagem. O que não acontece nos julgamentos havidos. O Código de Processo Penal é brasileiro. Não acontece nos julgamentos havidos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e que não acontece também nos julgamentos havidos no Tribunal do Júri do Pará. Eu propósito sair daqui do dono da imagem para não enfeiar o... Não, vai ser esse dar um teste. Pois bem, excelência, já nos aproximando do final, o que eu tenho a pedir a vós? Primeiro, desculpa, tanto quanto peço ao Dr. Francisco por um dia ter tido uma abuso que lhe causou alguns sabores, mas foi fruto da minha falibilidade como ser e de um negócio que eu falo aqui. Eu tenho tesão de estar aqui, eu tenho orgasmos múltiplos sucessivos em estar aqui. Transpiro, sujo a face por causa do pneu, porque uma vez eu já ouvi, excelências, tanto de um juiz como de um desembargador, não vou citar nome, se um dia eles matassem alguém, o advogado dele seria eu. Acho que ia ser de cabeça, mas o advogado seria eu. Porque aqui eu faço valer o artigo 133 da Constituição Federal. O advogado é indispensável à administração da justiça. Aqui, neste lugar, eu sou Sobral Pinto, advocacia na missão para covarde. Aqui, nesse cenário, que não é um palco, é um cenário, eu criei uma frase: Tribunal do Júri não é lugar de mentoria. Você tem que perquirir o processo, você tem que indagar da testemunha, você tem que secar a prova, você tem que ter o instrumento do crime à sua disposição para mostrar para o conselho de sentença. Tem pessoas que nunca viram de perto. Eu acho necessário, por quê? Às vezes o indivíduo tem mais 4 aqui e para, e não quer atirar. Não interessa, você deu 2 tiros no peito do indivíduo. Pô, vai e só guarda atrás aqui. Isso é desistência voluntária, não é tentativa de homicídio. Eu descarrego um APT de 16 tiros, e eu já fui cristã de fazer isso, filmei de alguém no processo, em exatos 16, 100 segundos. Em 100 segundos, eu pego um APT. Isso é 40, né? A pistola, quanto é, amigo?
só tem que 380, 40 no stand eu posso tirar, 9 mm não posso tirar, pro fuzil eu posso tirar, no stand eu pratico de vez em quando, né? Falo por aí que sou bom na pena, no verbo e no dedo, converso bem, escrevo bem, atiro melhor ainda. Em 100 segundos eu prego no peito de qualquer pessoa a essa distância aqui 16 tiros, 100 segundos. Uma coisa é você ouvir falar em 6 segundos, outra é você mostrar o que vocês são 6 segundos. Eu bato o cronômetro para ver. Porque eu acho que o jurado tem que ter essa percepção do que é a realidade. Essa morte desse moço operou-se em 20 segundos. E uma pessoa fala, eu vi o fulano fazer. E o delegado, não foi o fulano, foi o Beltrano. Eu tenho uma moça que diz, e sua excelência foi cirúrgico. Nem Pitangui foi tão perfeito nessa cirurgia plástica, restaurando um negócio chamado verdade. Doutor Fantino, eu tenho 2 linhas na denúncia, que são lastreadas em 2 ou 3 linhas no depoimento da Jennifer, que não foi trazido. Eu ia fazer a perguntinha básica, que o delegado não quis fazer. Ô Carapalho, de onde é que você tirou essa ideia? Quem te falou isso? Quem te falou isso? Se quando a testemunha reconhece uma pessoa, o delegado fala que ela está errada, põe outro no Senado do crime, e o conselho de sentença vem absolve, como é que eu vou condenar esse caboclo aí? Então, para vossas excelências, encerrando a nossa fala, pedindo desculpas pelo excesso, doutor Vandini, mais uma vez, se no passado eu, de qualquer sorte, fui deselegante e tal, eu sei o problema tanto pecuniário como pessoal que eu causei em face daquele que aconteceu lá naquele julgamento lá. Não foi, eu vou falar que foi culposo, não foi doloso, né? Não tive o ânimos de... Eu sei, mas é a hora de eu fazer gravado, inclusive pedindo escusas, porque no afã de defender, às vezes a gente ultrapassa o limite que seria racional. Então estou fazendo aqui isso gravado, eu lhe peço escusas pelo que aconteceu no passado. Fico muito satisfeito de poder estar trabalhando com Vossa Excelência, sem puxação de saco, não é porque estamos convergindo no entendimento. Depois daquilo passado um tempo, voltamos a conversar, estamos conversando. Espero fazer encher muito o saco de Vossa Excelência em plenário ainda, né, porque eu gosto desse lugar. Eu virei advogado de verdade quando eu entrei aqui pela primeira vez. Meu primeiro júri foi para as mãos de Elon e Zé Manso. 2 tentativas de homicídio. Eu tive 7 perigos durante o júri. 7. Eu até hoje tenho incontinência intestinal, que a responsabilidade de quem está ali é incomensurável. E eu tenho muito prazer de vir aqui quando eu tenho um cara igual Vossa Excelência, um homem delegado de Vossa Excelência, estando do lado. Porque a sociedade se vê representada, não tem ataque pessoal, não tem ofensa. O episódio passado, espero que tenha sido lançado na areia, que o rio, o mar tenha levado, e que essas ações nossas aqui, de um trabalho profícuo, de um trabalho responsável, de um trabalho bem feito, de uma análise da prova, e volto a dizer, não é que está pedindo solução não, então se perpetue, meus respeitos. Meus colegas Amaurinho e Mendes, muito obrigado. Doutor Ricardo, mais uma vez. Brother, deixa eu te falar um negócio. Esse cidadão ali, que salvou todos nós, ele foi alvo do maior erro judiciário que já se teve na história, né? E teve uma oportunidade que os jurados, no caso o juiz, os jurados Pilatos, lavou as mãos. Eu vou lavar as mãos ali por causa da sujeira. Suas excelências não vão lavar as mãos, porque eles não têm nenhum tipo de mácula, nenhum tipo de nódula nas mãos deles. O que vem dali é uma coisa só, vem justiça. O primeiro quesito é se a vítima foi alvejada, se morreu, digam sim. O segundo quesito, se ele concorreu de qualquer forma, digam não. Há um quesito outro, eu nem lembro, a denúncia se fala da quadrilha também. Ah, mas a forma como ela foi descrita na denúncia já não dá para sustentar. Então, só que vai ser quesitado uma segunda questão. Não, é surreal. É surreal. Ó, detalhe. O que é formação de quadrilha? Que hoje é a tal da associação criminosa, né? Mudou a raiz do tipo penal. É associar-se mais de 3 ou mais pessoas, mais de 3, para cometer crimes.
Aí me vem um artista, que não vou nem lembrar quem foi que ofereceu a denúncia, e me fala que a quadrilha houve para um crime só. Que porra é essa? O que eu faço? Eu tenho acho que 3 ou 4 estudantes no Conselho de Sentença. Se vossas excelências forem estudantes de direito, peçam depois uma cópia, corta o nome do promotor que escreveu, que eu não vou nem lembrar quem que é, não vou falar. Pega e leva para o professor de penal. Professor, tem quadrilha para fazer um crime só? Não, não tem. Então, na primeira série, serão perguntados se houve um crime de homicídio, houve. Se ele é autor, não. Mata o resto. Depois serão indagados sobre se naquela mesma época houve uma associação, uma quadrilha. A resposta é não. Estou errado? Ou não, né? Então nós estaremos fazendo justiça. A família respeite a decisão do Conselho de Sentença, qualquer que seja ela, só os jurados são sorteados no Brasil inteiro daqui. E a vossas excelências levar para casa o que eu sempre levo toda vez que eu vou embora daqui. Sendo, aspas, vencedor ou aspas, derrotado. É uma coisa só, justiça. Perdão por cansá-los. Perdão por buscar que vossas excelências têm. De um treco que eu podia chegar e falar amém, está cantando ou decantando um rosário. Está rezando o terço, por horas a fio. De estar desfilando aqui um punhado de coisas, parecendo que eu sou um artista de circo, querendo fazer exibicionismo. Não. Eu quero que vossas excelências tenham contato à prova. Mítero dígito em loco claro. Quando Tomé teve ciência da ressurreição de Cristo, ele chegou e falou: que é isso? Ele: não, isso é farsa dos romanos, isso é treta. Cristo estendeu as mãos e falou: mítero dígito em loco claro. Toque o dedo da minha chave. É a certeza que tem que ser tocada para condenar. Se pede hoje que não há certeza alguma, muito mais do que isso que existe aqui é farsa, é uma coisa só: justiça. Absolvo, muito obrigado. Senhora, excelência. Senhora, solicitou a palavra. Prometo não tomar o tempo dos senhores e senhoras. Primeiramente, os meus cordiais cumprimentos ao nosso presidente do Tribunal do Júri, ao nosso promotor, senhores jurados, meus colegas policiais. Eu já estive desse lado um dia, já fui investigadora de polícia, senhor DF. Os meus cordiais cumprimentos aos servidores da Justiça, meu nobre colega Maurício, que tanto me ajudou aqui. Senhores e senhoras que aí estão sentados, eu não poderia deixar de tomar um breve tempo desse plenário para agradecer a calorosa acolhida que tivemos. Primeiramente vindo do nosso presidente do Tribunal do Júri, doutor Ricardo, um homem distinto, um homem educadíssimo, como diríamos nós mulheres, um gentleman, alguém que soube conduzir com primor esse momento. E eu quero dizer que estamos aqui hoje, eu e doutora Mauri. Doutora Mauri, na prática, é o meu chefe, é o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, na minha subseção. Então, para mim é uma responsabilidade dupla estar falando neste plenário, nesta tribuna. E eu quero esclarecer que estamos aqui na qualidade de advogado, sim, mas também e principalmente, cadê o doutor Erson? Principalmente na condição de aprendizes. Eu e o doutor Mauri fizemos um curso com o doutor Erson, a porfia dos argumentos nos embates do Tribunal do Júri. Nesse curso, o doutor Erson ensina a ser advogado atuante no Tribunal do Júri. Ele deixa o seu legado. Ele é um profissional de tão grande monta que ele não se restringe ao seu próprio potencial, mas ele passa isso aos demais. Então estamos aqui hoje numa espécie de aprimoramento prático do curso que tivemos. E nós aprendemos aqui hoje que o conformismo não leva a lugar nenhum. A maior lição que eu levo desse momento, excelência, é que o doutor Erson, com muito primor, que o Sua Excelência, o promotor de justiça,
se conformaram com um julgamento teoricamente tranquilo, com as provas claras, onde promotor e defesa enxergam na mesma direção, coisa rara de acontecer hoje em dia, mas mesmo diante de um julgamento teoricamente tranquilo, nós tivemos aqui essa exposição belíssima do nosso defensor, do nosso promotor, que nos deu uma aula de doutrina, e a lição que nós levamos hoje é que ostra feliz não faz pérola, como dizia Rubem Alves, porque o mister, o trabalho, a vocação, independentemente da verdade, que eu acredito, ou que você acredite, deve ser colocado, porque aquele que está ali, como diz o doutor Edson, ele veio para pregar a verdade maior, e a verdade maior é que cada um, dentro do seu papel, pode e deve desempenhar o melhor possível. Muito obrigada pela acolhida e por esse momento.